Segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós, quem somos todos nós a que o apóstolo se refere aqui? Todos nós se refere à igreja, todos nós se referem aos que creem em Jesus, aos que se converteram a Cristo. Então, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, gente, esse texto, esse versículo, ele é muito forte e fala disso que está acontecendo no nosso coração nesse exato momento. Então, veja o que o texto diz: com a face descoberta. Isso significa que em Cristo, agora, nós temos o entendimento das coisas espirituais. A nossa mente, nosso coração, nossa alma, como você preferir chamar, não está mais embotada pelo pecado. Não existe mais um véu cobrindo os olhos da nossa alma, os olhos do nosso coração. Ela não está mais entorpecida, não está mais embriagada pelo pecado. A nossa alma agora não é mais uma alma cega, a nossa mente agora é uma mente lúcida, nossa mente é uma mente clara, que ela consegue entender as coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Então, no momento em que nós nos convertemos, ele nos concede esse milagre sobrenatural de nos dar a sua própria mente. Nós passamos a raciocinar como Cristo raciocina, passamos a entender como Cristo entende e a ter os valores que Cristo tem. Isso não acontece de uma maneira súbita, é um processo, mas já começou a acontecer. Nós não temos mais uma mente lesada pelo pecado, nós não temos mais uma mente obscurecida, uma mente que não tem entendimento, que não consegue perceber as coisas espirituais. Mas agora em Cristo, nós entendemos esses mistérios com bastante clareza. Ele usa o verbo contemplar. Então, nós, com o rosto descoberto, contemplamos. O verbo contemplar aqui, ele significa literalmente olhar num espelho, em um espelho, que está sendo segurado por alguém. A versão antiga, revista atualizada, diz: contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, esse contemplar, gente, olha que coisa tremenda, ele significa espelhar-se. Nós que contemplamos o Senhor, estamos nos espelhando no Senhor, como se o Senhor segurasse um espelho, nós víssemos o seu reflexo e quiséssemos ser iguais. Nós nos espelhamos no Senhor, nós o observamos num espelho. E a palavra transformar, que também foi usada aqui, significa transformar, mudar de forma, transfigurar. É a mesma palavra usada para Jesus, quando ele subiu o Monte Tabor, com Pedro, Tiago e João, e lá em cima ele se apresentou na sua glória. Quando os discípulos o viram com uma luz tal que eles não conseguiam fixar os olhos no Senhor, ficaram assombrados, encantados com aquilo tudo. O que aconteceu com Jesus? Que ele por alguns instantes, ele se deixou ser visto dessa maneira. Nesse momento, o texto diz que ele foi transfigurado. E é o mesmo texto que o apóstolo Paulo, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para falar que nós estamos sendo transformados em glória cada vez maior. Então, esse texto, ele diz mais ou menos o seguinte, em linguagem literal, e que me parece que facilita bastante o nosso entendimento do que Paulo está dizendo para nós. Ele diz assim: olha, após a nossa conversão a Cristo, nós passamos a entender as coisas espirituais, nos espelhamos na glória do Senhor e estamos
em um processo glorioso de transfiguração, em que nos tornamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Vou ler de novo, gente, que eu sei que é muita informação junta. Após a nossa conversão a Cristo, passamos a entender as coisas espirituais. Nos espelhamos na glória do Senhor e estamos num processo glorioso de transfiguração, em que nos tornamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Percebe? É um processo glorioso que está acontecendo com a gente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, nesse exato momento, está acontecendo aqui, em nós, em cada um de nós, esse impressionante e glorioso processo de transformação. Nós, nesse instante, somos alvo dessa operação do Espírito que está nos transfigurando, nos tornando pessoas que um dia serão tão gloriosas quanto foi a manifestação de Jesus aos seus discípulos naquele monte. Estamos sendo transformados em gente cada dia mais parecida com Jesus. Esse processo de transformação, a Bíblia dá o nome de discipulado. É isso que se chama discipulado. Ou seja, nós usamos o termo treinamento de discipulado quando nós nos encontramos com 2, 3 pessoas e vamos falar a respeito de Jesus. Quando nós convivemos juntos, saímos juntos, e pessoas mais novas do que nós na caminhada cristã tendem a ver em nós um comportamento mais maduro, espera-se assim, que glorifica a Jesus. E com isso elas vão sendo encorajadas e motivadas. Esse encontro com 2, 3, 4 pessoas, onde nós estudamos a Bíblia, falamos das coisas de Deus e convivemos juntos, é chamado por nós de treinamento de discipulado. No entanto, o que a Bíblia chama efetivamente de discipulado é todo esse processo de transformação. Esse nosso encontro eventual ou frequente com os nossos amigos, com pessoas queridas, eles são assim uma etapa que nós criamos, que faz parte de todo esse processo que é muito maior, que vai nos transformando dia a dia. Então, gente, discipulado, segundo a Bíblia, é o processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual. Isso é discipulado. Discipulado é todo esse processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual, ou seja, à semelhança de Cristo. Vale a pena você anotar isso para você conversar na sua célula. Discipulado é o processo que leva o cristão recém-convertido à maturidade espiritual, isto é, a semelhança de Cristo. Então, gente, todos nós, em algum estágio, fazemos parte desse processo de discipulado, ou melhor, esse processo de discipulado está acontecendo em todos nós que amamos a Jesus e cremos no Senhor. Todos nós estamos sendo alvos dessa ação do Espírito que tem nos transformado. Alguns estão um pouco mais maduros, alguns estão um pouco menos, mas todos nós estamos nessa caminhada e nesse processo. Esse processo começa a partir do momento em que nós temos consciência, por causa da nossa conversão, e ele vai durar toda a nossa vida, ou até o Senhor nos chamar, ou Jesus voltar para buscar a sua igreja. Agora olha que coisa interessante, a Bíblia tem 3 palavras associadas a esse processo, 3 palavras estão associadas ao discipulado. Primeira palavra foi traduzida por seguir, nós a encontramos em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra siga-me
está associado a discipulado. De que maneira? Seguir a Jesus, ou melhor, seguir a alguém, é a resposta de uma pessoa a um chamado. Seguir a Jesus é a resposta de um cristão ao chamado do Mestre. Nesse caso, nessa palavra, desse convite de segue-me, vem após mim, vem comigo, me segue, está inserida a ideia de obediência. Portanto, nós ouvimos o Mestre nos chamar, ouvimos o Mestre nos convidar, nos desafiar, obedecemos e seguimos os seus passos. Seguir, primeira palavra associada ao processo de discipulado. A segunda palavra que está associada a discipulado, parece óbvia, mas é traduzida como discípulo. Nós a encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, se assentou, e seus discípulos se aproximaram dele. Aqui está embutida a ideia da pessoa que ouve o chamado do Mestre, o obedece, segue, se junta a ele e se torna um aprendiz do Mestre. Alguém que era chamado de discípulo, era quando a pessoa se vinculava ao mais maduro, ao mestre, para aprender. Então, se na primeira definição do segue-me, a palavra que está mais associada a segue-me é obediência, agora na palavra discípulo, a outra palavra mais associada a discípulo ou discipulado é aprender, ser ensinado por. E nesse caso, havia uma grande devoção da pessoa que aprendia, um enorme respeito ao mestre. Ela reconhecia todo o benefício que ela tinha daquele vínculo, daquele relacionamento, considerava o que aprendia do mestre algo de um valor inestimável. E para que esse processo se passasse na vida dessa pessoa, do discípulo, isso não acontecia em encontros eventuais, mas a pessoa abandonava tudo e passava a conviver diariamente, dia todo com o mestre. Era um ensino de tempo integral, permanente. Então, não podia ser algo feito esporadicamente, eventualmente, de vez em quando. A terceira palavra associada a discipulado é imitar. 1 Coríntios 11, 1, onde o apóstolo Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a palavra imitador aqui está associado a ser modelado a outra pessoa. Aqui não é exatamente ser modelado por outra pessoa, mas a outra pessoa. A palavra imitar no original é mimetismo. É a mesma coisa que acontece com o camaleão, que ele está no muro e ele adquire a cor daquele muro. Então, a palavra aqui, ser de meus imitadores, significa, olha, eu estou andando com Jesus e eu vou me conformar, eu vou adquirir a forma do meu mestre e do meu Salvador. Então, à medida que eu ando com ele, eu vou vendo a forma do meu mestre, vou aparando aqui as minhas arestas, vou tentando me lapidar, me polir, de maneira que eu fique o mais parecido na forma que o meu mestre tem, que o meu Senhor possui. Então, essas três palavras estão associadas a discipulado. Preciso abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: nós tomamos conhecimento de que algo está mudando em nós a partir da nossa conversão. Nós entendemos que antes da conversão, o Espírito já vem operando em nós há muito tempo, mas nós não temos consciência disso.
Somente depois da nossa conversão é que a gente começa a perceber que alguma coisa está mudando em nós, alguma coisa está mudando no nosso coração. Essa mudança que acontece com a gente, Jesus chamou de novo nascimento. Está conversando com um mestre da lei, chamado Nicodemos, e ele diz para o mestre Nicodemos, Jesus lhe ensina dizendo: olha, eu digo para você a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando nos convertemos a Cristo, esse processo acontece em nós. De que processo a gente está falando? De nascermos de novo. Como assim? Ué, se eu nasci de novo, isso significa que aquela velha criatura morreu e surgiu, nasceu uma criatura nova. Essa criatura agora é gerada por Deus, e por isso nos tornamos seus filhos. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Até aqui tudo bem, certo? Essa parte nem deve ser novidade para a maioria dos irmãos. A gente, com uma certa frequência, fala do assunto, conversão, falamos de novo nascimento. Mas a pergunta que vem agora, para introduzir o assunto novo, nós nascemos de novo. Eu queria perguntar para vocês então o seguinte: como são as pessoas logo após o seu nascimento? Como as pessoas são logo depois que elas nascem? Todas as pessoas. É pergunta simples, tá, gente? Não tem nenhum mistério espiritual escondido desde a antiguidade nessa pergunta, não. Assim, como as pessoas são quando nascem? Gente, antes de eu dar a resposta, né, vamos pensar aqui. Nós já nascemos com experiência de vida? Não. Nós já nascemos sabendo o que nós precisamos fazer para sobreviver? Não. Logo após o nascimento, os bebês precisam ser cuidados, porque o bebê nasce completamente indefeso. Então, eles são cuidados por uma pessoa adulta, na maioria das vezes, a sua própria mãezinha que cuida dele. Você já viu alguém que nasce maduro, experiente, já vigoroso, sabendo o que precisa fazer? A não ser que você tenha visto o curioso caso de Benjamin Button, né? O curioso caso de Benjamin Button. Como é que é a história do Benjamin Button? Benjamin Button foi inspirado num romance de 1920, em que, na verdade, o romance foi inspirado em algumas doenças terríveis. Quando eu comecei a pesquisar isso, gente, pô, fiquei até mal aqui no meu coração. Vi a foto de uma menina com 16 anos de idade que tinha um corpo de 105, imagina. Mas, enfim, então, qual é a ideia do romance do curioso caso de Benjamin Button? Benjamin Button, ele nasce velho, idoso, e à medida que a sua vida vai transcorrendo, ele vai rejuvenescendo. Então, é o processo contrário. Nós nascemos bebezinhos, nos tornamos adolescentes, jovens, maduros, e envelhecemos e morremos. Mas no caso de Benjamin Button foi o contrário. Ele já nasceu um velhinho, depois ele se tornou um adulto, maduro, depois se tornou jovem, adolescente, bebê e morreu. Seria bom se fosse igual o Benjamin Button, né? Que aí, assim, quando você está velho, já todo arrebentado, você vai para a escolinha aprender a ler e escrever. Aí, quando você já é um adulto maduro, você vai trabalhar pra caramba e se aposenta. Quando você for jovem, você está aposentado, cheio de dinheiro, podendo curtir a vida à vontade, né? E aí você aproveita a vida até não poder mais. Aí você vira uma criança e desaparece de alguma maneira. Mas, gente, na verdade, essa história não existe. Teve gente que escreveu para o autor perguntando em que caso real ele se baseou para escrever essa história, ou para fazer o filme. Mas isso não existe. Quando nós nascemos,
nós nascemos bebês, inexperientes, totalmente indefesos, e precisamos de gente que cuide de nós, que nos alimente, etc, etc, etc. À medida que o bebê vai crescendo, aí sim, qualquer bebê normal, saudável, ele vai tender a crescer, vai se tornar independente, até se tornar um adulto totalmente autônomo e completamente livre para tomar as suas decisões, e espera-se que tome com maturidade e sabedoria. O que acontece depois que uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento espiritual, que Jesus disse que nós passaríamos? Gente, você não tenha dúvida, é algo muito parecido ao que acontece com os bebês. Ora, nós lemos em 2 Coríntios 3,18, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Então, depois do novo nascimento, um processo de crescimento espiritual e amadurecimento tem início em nós, que vai nos levar a ser, dia a dia, mais parecidos com Jesus, até que na glória seremos iguais ao Senhor. Mas então, no momento que sucede o nosso novo nascimento, é semelhante ao momento em que nós nascemos das nossas mãezinhas. Estamos ali, fragilizados, indefesos e profundamente dependentes de pessoas maduras que vão nos ajudar. Essas pessoas maduras, elas vão nos ajudar a nos alimentar. Essas pessoas maduras, elas precisam nos proteger, porque nós não sabemos nem quem são os nossos inimigos e o mal que eles podem nos causar. Essas pessoas vão trocar as nossas fraldas e nos limpar, sempre que fizermos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Elas vão cuidar de nós e vão nos preparar para a nossa vida espiritual adulta. Então, por favor, você que está anotando para a sua célula, anote o seguinte: um mau discipulado gera dependência. Um mau discipulado gera dependência do discípulo ou do discipulando em relação ao seu discipulador. Mas o bom discipulado, o discipulado bom, sadio, gera maturidade e confiança. O mau discipulado gera dependência, mas o bom discipulado gera maturidade e confiança para que o discípulo venha tomar as suas próprias decisões, fundamentadas na Bíblia Sagrada, nos valores de Deus, naquilo que viu quem o discipulou, seu discipulador, fazendo e agindo. Antes de nós começarmos com o nosso treinamento de discipulado aqui na igreja, anos atrás, eu confesso a vocês que tinha muito medo do discipulado, pelo seguinte: nós vimos, na maioria dos casos, que nós conhecemos, e alguns chegamos a participar meio próximos, que o discipulado era mal feito de tal maneira que o discipulador definia com quem você iria casar. O discipulador definia que profissão você teria. O discipulador é que definia aonde você ia morar. E chegou ao ponto da pessoa criar uma dependência tão doentia, tão ruim. E nós ouvimos isso como uma coisa assim muito boa, como se ela estivesse sendo, enfim, a pessoa sendo muito fiel a Deus, obediente, submissa, humilde. Chegou ao ponto da pessoa lá precisar ir no mercado, comprar açúcar que havia acabado, e ela liga para o seu discipulador, pedindo autorização para ir no mercado comprar açúcar que na sua casa tinha acabado. Então, gente, o mau discipulado gera essa dependência doentia, péssima. O bom discipulado
vai preparar o recém-convertido para a maturidade, vai levá-lo a ter confiança nas suas próprias decisões, porque ele vai aprender com o seu discipulador a confiar em Jesus e tomar as suas decisões de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, o bom discipulado gera maturidade e confiança. Você certamente ouviu falar de um trecho da Bíblia que é conhecido como a Grande Comissão, ou seja, nós fomos comissionados, nós recebemos uma tarefa, uma ordem, uma diretriz de Deus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Vê qual foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos? Façam discípulos, batizem eles e ensinem eles a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então vejam só, gente, muitas vezes a gente perde o foco, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está fazendo, que ministério está exercendo, para onde isso está levando a gente, para que isso serve, por que eu faço o que eu estou fazendo hoje, na igreja, na minha vida, etc. A ordem de Jesus é: façam discípulos, batizem eles, levem eles a um compromisso, e ensinem a eles a obedecerem a tudo que eu ordenei a vocês. Ou seja, a principal tarefa da igreja não é alistar um grande número de membros. A tarefa da igreja não é realizar muitas tarefas, mas a ordem de Cristo é que nós façamos discípulos, não discípulos nossos, mas discípulos de Jesus. Veja só, o Senhor nunca disse que desejava, queria, ficaria alegre se nós enchêssemos as igrejas de pessoas que não têm nenhum compromisso. Ele nunca disse que queria igreja cheia. Ele disse: eu quero que vocês façam discípulos, que vocês ensinem a eles a obedecerem e a guardarem todas as coisas que eu ensinei para vocês. Então, gente, olha, me perdoe, mas se você quiser anotar uma coisa muito importante para a célula, a principal tarefa da igreja é moldar vidas à imagem de Jesus. Se nós temos na igreja o Geração Oceânica, o UP, a oficina de família, se nós temos as células, se fazemos os cultos de celebração nos domingos, se temos um ministério de administração, de ação social, etc., tudo que nós fazemos só tem sentido e só vale a pena continuar sendo feito se ele se volta em última análise para a missão que Jesus nos deu. Qual missão? Ora, moldar as vidas à imagem de Jesus. É isso que Deus quer que a gente faça, gente. É para isso que a igreja existe. Qualquer coisa que nos desvie desse caminho, você pode ter certeza que não vem de Deus. Qualquer coisa que não coopere para aquilo que Jesus mandou, você pode ter certeza que não vem de Deus. Um pastor coreano chamado An Un-ok, eu conheci esse pastor alguns anos atrás em Campinas. Se você falasse para ele assim: pastor An Un-ok, ele diria assim: meu nome não é An Un-ok, meu nome é An Un-ok. Aí eu falei assim: então, pastor An Un-ok. Não, meu nome não é An Un-ok, meu nome é An Un-ok. Sim, pastor. Então tá bom, pastor, vamos em frente, vamos continuar nossa conversa. Estou brincando. Foi uma pessoa extremamente amável, pastor de uma igreja presbiteriana na Coreia, e a igreja dele não é das maiores lá. E na época que nós conversamos, ela já tinha mais de 50 mil membros, né? E não é uma das maiores da Coreia. Então, ele disse o seguinte: olha,
a missão da igreja não se limita a conseguir novas conversões. Não se limita a conseguir novas conversões. A igreja possui a responsabilidade de acompanhar o processo de amadurecimento dos cristãos. Cabe à igreja nutri-los, treiná-los, até que os filhos de Deus atinjam o alvo da fé cristã, que é se tornarem cristãos maduros. Então, gente, olha só que coisa chocante. A nossa função não é só conseguir conversões, mas acompanhar todo o processo na vida desses novos convertidos, protegê-los, exatamente como se fosse o seu bebê espiritual. Você precisa amamentá-lo, trocar as fraldas dele, limpar ele, você precisa nutri-lo, fortalecê-lo, ensiná-lo, alertá-lo dos perigos que ele vai enfrentar no mundo, alertá-lo a respeito das lutas que ele vai passar, até que ele se torne um cristão maduro. E aí, aqui num primeiro momento, o que é um cristão maduro? É alguém que já tenha experiência com Cristo suficiente para repetir por si só esse processo na vida de uma outra pessoa. Aí você define que ele está maduro. Uma vez que a igreja tem sido negligente nesse aspecto, uma vez que a igreja, que eu estou falando de igreja com I maiúsculo, não estou se referindo à igreja oceânica, mas estou se referindo a toda a igreja cristã, em todo o mundo, né? Uma vez que a igreja tem sido negligente nesse aspecto, uma vez que a igreja não tem cuidado dos seus novos convertidos, uma vez que a igreja não tem acompanhado o crescimento dos seus filhinhos, não tem nutrido, não tem treinado, não tem protegido, a igreja se tornou irrelevante, ela não faz mais diferença, ela se tornou fragilizada, ela se tornou vulnerável. Somente quando caminhamos para a maturidade em Cristo, é que nós vamos entender o que está se passando no mundo, nós vamos ter condição de julgar o que é bom e o que é mal, de acordo com os princípios de Deus. Apenas quando a igreja cumprir o seu papel de conduzir o novo convertido à maturidade em Cristo, é que ela voltará a influenciar o mundo. Vamos às aplicações, gente. A aplicação hoje vai ser rápida e a gente já termina. Primeira aplicação: não se contente em ser salvo. Não se contente em ser salvo. O que isso significa? Claro, seja infinita, eternamente grato a Deus por ter sido salvo. Exulte continuamente na sua presença, porque você foi salvo, é salvo e será salvo. Então agradeça ao Senhor pela sua salvação, tenha um coração permanentemente grato à salvação que o Senhor lhe proporcionou. Mas não se contente com isso, ou seja, há uma grande diferença entre ser salvo e ser discípulo. Há uma enorme diferença, e nem todos aqueles que foram salvos ou são salvos são discípulos. Infelizmente, nem todos os salvos estão preocupados e nem mesmo interessados em que em suas vidas se cumpra esse processo de transformação, de amadurecimento. Muitos salvos já se acomodaram. Uma vez que eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, Calvino garante que eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo, sou um predestinado, ninguém pode mais me tirar a salvação. A pessoa se acomoda, acha que já viu de tudo que poderia ter visto, está satisfeita, mas é aquela satisfação ruim que impede você de prosseguir, de caminhar, de buscar, de alcançar novos patamares de intimidade com Deus, de contemplar a sua face, de ter intimidade com o Senhor. Percebe? Não se contente em ser salvo. Ora, se você é salvo, você deveria desejar muito mais intimidade com Jesus, ser muito mais parecido com Ele. Isso deveria gerar
um sentimento de busca intensa, permanente, no seu coração. Agora, um cristão que não esteja disposto a pagar o preço de se tornar um discípulo, vai condenar a sua própria vida a uma vida miserável, a uma existência medíocre, uma existência completamente irrelevante. Gente, nós não devemos nos contentar em sermos apenas salvos, convertidos, mas nós precisamos buscar uma vida parecida com a de Jesus, uma vida frutífera, madura, dedicada ao Senhor e aos nossos irmãos. Veja, Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles uma missão: vão e transformem o mundo. Meus irmãos, nós não deveríamos nos contentar com nada menos do que isso. Portanto, não se contente apenas em ser salvo, mas queira mais do que qualquer outra coisa, ser como Jesus, tornar-se como o Senhor, ser maduro espiritualmente. Segunda aplicação, busque ajuda para esse processo de transformação. Busque ajuda para esse processo de transformação. Os grupos de discipulado, gente, são o ambiente perfeito para nós fortalecermos os nossos relacionamentos de maneira sadia. De maneira sadia. Não é aquela coisa de um se meter na vida do outro, um dar opinião na vida do outro, dar palpite, recomendação, comentar, criticar. Não. Os nossos encontros de discipulado, eles acontecem ou precisam acontecer de uma maneira sadia. Nós precisamos prestar contas de nossas vidas espirituais. Nós precisamos nos encontrar para nós nos encorajarmos constantemente, para nos motivarmos uns aos outros constantemente. Nós precisamos nos encontrar para que, através das experiências que você tem tido com Deus, eu cresça em fé, a minha fé se torne mais robusta, porque eu sou seu amigo e estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida e quero para mim também. Ora, se você não é Benjamin Button, você precisará da ajuda de um cristão mais maduro. Então, busque ajuda para que esse processo aconteça em sua vida. Fale com o seu líder de célula. Terceira aplicação, você também precisará ajudar outros. E aqui o verbo está no tempo certo, eu digo precisará, porque quem vai avaliar a sua vida e dizer se você já está pronto para discipular uma outra pessoa é o seu discipulador. Pode ser que você já esteja pronto. E se você tiver, se o seu discipulador considera que você está pronto para discipular alguém, gente, você não tem o direito de se recusar a fazê-lo. Você precisa se colocar diante de Deus. Veja, se Jesus nos ordenou, dizendo, façam discípulos, o que pode haver de mais importante na sua vida que impeça você de obedecer a essa ordem de Jesus, de fazer discípulos? Se você ama mesmo a Jesus, ora, gente, se foi uma das poucas diretrizes que Deus deixou de atividade, de tarefa, para que a gente viesse a cumprir, o que vai impedir você de fazer, de cumprir uma ordem direta do nosso Senhor? Quero concluir dizendo, gente, que o discipulado, como foi dito, é o processo que vai levar o cristão recém-convertido à maturidade espiritual. A missão da igreja não se limita a conseguir novas conversões, mas nós temos a responsabilidade de acompanhar o processo de amadurecimento dos nossos irmãos. Precisamos cuidar deles, nutri-los, treiná-los, até que se tornem cristãos maduros. E, gente, se nós queremos que a igreja oceânica se torne uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, nós precisamos levar esse assunto
discipulado muito a sério. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, esse é um processo sobrenatural de transformação, é um processo glorioso, que nós devemos desejar de todo o nosso coração. Amém? Senhor, aplica essa palavra às nossas vidas, ajuda a gente a viver essa realidade, livra-nos, Senhor, dessa acomodação espiritual, no sentido de considerarmos que o fato de sermos salvos já está bom, mas incomoda-nos e leva-nos, Senhor, a desejarmos ansiosamente para que esse processo aconteça em nós, que ele venha a acontecer de uma maneira muito intensa em cada um de nós, e que, quem sabe, num prazo de tempo curto, breve, a gente já esteja maduro o suficiente, de forma a podermos discipular muitas outras pessoas e auxiliar nessa obra maravilhosa que o Senhor deixou para a gente, de fazermos discípulos, de ensinarmos as pessoas a obedecerem aquilo que o Senhor nos mandou em todo o tempo, Senhor. Então, ajuda a gente, faz com que a Oceânica entenda isso, queira isso, faz isso em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.